Sejam todos bem-vindos à casa de Dr. Augusto Silva, a qual nos acolhe sempre, todos os dias, e pela qual somos muito gratos. Nós vamos conversar aqui hoje um pouco sobre a riqueza da Boa Nova. E o versículo que vai nos guiar nesse estudo é um versículo de uma das cartas de Paulo aos Colossenses. Está lá no capítulo 3, é o versículo 16. E Paulo nos faz o seguinte convite: a palavra do Cristo habite em vós ricamente. Vejamos bem, antes de iniciar os estudos de apoio que o Emmanuel faz a respeito desse versículo. Paulo nos aconselha que a palavra do Cristo, que é a Boa Nova, habite em nós. E em termos de habitar em nós escolhemos o que habita em nós. Nós podemos escolher o que habita em nossos pensamentos, em nossas emoções, em nossos sentimentos. Nós fazemos essas escolhas diariamente. E o convite de Paulo é que a gente faça a melhor escolha e que a gente escolha que a boa nova habite em nós. E ao habitar, ao fazer parte do nosso dia a dia, né? Paulo nos convida a viver conforme as lições do Evangelho. E aí, não de qualquer forma, né? Ricamente, em abundância. Ou seja, a todo instante, no nosso dia a dia mesmo, em cada uma das nossas menores escolhas. E, consequentemente, nas grandes. Agora vejamos o que o Emmanuel nos fala a respeito desse versículo, né? Ele fala que a palavra do Cristo não nos convida a marchar na fraqueza ou na lamentação, como se fôssemos tutelados da ignorância. Segundo a conceituação iluminada de Paulo, a Boa Nova deve irradiar-se de nossa vida, habitando a nossa alma ricamente. Ou seja, a Boa Nova não nos convida à tristeza ou à lamentação. Até porque a sua própria designação, né, é boa nova, uma boa novidade, uma boa notícia, que é o que Jesus nos traz. E em se tratando de evangelho, infelizmente, por muitos séculos, nós nos acostumamos a cultivar a ideia de sofrimento em relação a isso, de tristeza em relação aos ensinos de Jesus, tornando o sacrifício, que na verdade o significado da palavra sacrifício é tornar sagrado o nosso ofício, tornando os sacrifícios que deveriam ser sagrados em puramente melancolia, sofrimento e tristeza. Quando, na verdade, no que diz respeito à passagem de Jesus aqui por nós pessoalmente, porque ele continua presente, então, no que diz respeito à sua passagem aqui pessoalmente, os momentos complicados e tristes fomos nós mesmos que criamos, por falta de nosso entendimento. E hoje, os momentos difíceis, complicados e tristes também somos nós que vamos criando diariamente, e é nosso dever mudar isso e parar de fazer essa distorção. Então, com mais uma obra de suporte a respeito do estudo do Evangelho, eu convido aqui a gente ler um pouco de um capítulo do livro Roteiro do Emmanuel, no qual ele fala assim, o próprio título do capítulo é Evangelho e Alegria. E aí, antes que a gente vá de fato para o capítulo, vamos lembrar o que é Evangelho, né? Evangelho, que vem da sua palavra original Evangelion, significa boa notícia. Segundo Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que o Evangelho é o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura, né? Então, o Evangelho é um roteiro para a felicidade, mas para a felicidade real. E aí vamos ver o que, né, na doutrina espírita a gente encontra os autores falando sobre a alegria. Na obra Rumos Doutrinários,
o autor Indalício Mendes fala que é alegre, não aquele que gargalha, né, por piadas, mas aquele que naturalmente traz Deus no coração. Ou seja, aproximarmos-nos do Pai, aproximarmos-nos de Deus, deve ser, por consequência, algo que nos dê muita alegria, não tristeza. As tristezas e os sofrimentos nos quais, por vezes, nós nos encontramos são resultados de vícios e apegos e ilusões que nós criamos e dos quais nós temos que nos desvencilhar para seguir em frente. Por vezes, a consequência do sofrimento vem por aí. E vejamos bem o que o Emmanuel nos relata no capítulo Evangelho e Alegria. Ele fala que grande injustiça comete quem afirma encontrar no Evangelho a religião da tristeza e da amargura. O cristianismo, em sua essência, é a revelação da profunda alegria do céu entre as sombras da terra. Quando nós nos acostumávamos guiar o entendimento do Evangelho por meio de tristeza e amargura, e nós fizemos isso quando construímos as nossas religiões irmãs e fatalmente também temos caído nessa cilada no âmbito da doutrina espírita, ao acreditar que tudo é sofrimento, que tudo é martírio. Nós criamos isso quase como que um mecanismo de prisão, quase como que um mecanismo de nos mantermos ignorantes, de nos mantermos presos a dívidas, quando nós precisamos mesmo caminhar para a liberdade, para a solução, para a resolução de questões que, se nós complicamos no passado, nós temos agora a chance de resolvê-las, de descomplicar, de vivenciar aquilo que nos passa, aquilo que nos chega, com muito mais leveza, com muito mais simplicidade e tranquilidade a serviço do bem e do amor. Porque, de fato, né, como Emmanuel fala, e é muito bonito o jeito que ele escreve, como sempre, né, o cristianismo, na sua essência, é a revelação da profunda alegria do céu entre as sombras da terra. É a alegria do céu, é a alegria de um estado de espírito do Cristo, que já é um ser evoluído. É essa alegria vindo aqui entre nós nos demonstrar o quanto nós somos capazes e qual é o nosso verdadeiro dever no sentido de evolução. Por isso ele se coloca como mestre quando nos traz a boa nova, tão conhecedor que é dessa alegria real. E aí Emmanuel continua. A vinda do mestre, né, exemplificando por que o evangelho significa alegria. A vinda do mestre é precedida pela visitação dos anjos. Nasce Jesus na manjedoura humilde que se deslumbra ao clarão de inesperada estrela. Mais tarde, o mestre inicia no seu apostolado numa festa nupcial, assinalando os júbilos da família. Antes mesmo dele chegar, né, existe um diálogo de Maria com o anjo, lhe explicando o que aconteceria. A sua chegada é marcada por uma estrela, né, uma estrela extremamente iluminada, a guiar aqueles espíritos que ali se achegariam e festejariam esse momento. O seu primeiro ato ali de destaque entre as pessoas, né, no qual as pessoas realmente veem o alcance do seu magnetismo, da sua ação, o seu primeiro fato extraordinário, né, ele acontece nas bodas de Caná, quando ele transforma água em vinho, ou seja, em meio a uma festa de casamento, para fazer a alegria de um amigo, né? Na obra Boa Nova existe um complemento desse diálogo, né? No qual Pedro o questiona, né? Sobre a transformação da água em vinho, e aí Jesus conclui esse diálogo falando para Pedro, né? Se acaso conhece a alegria de fazer bem a um amigo, porque a questão ali maior era o fazer bem,
era alegrar um amigo que, naquele momento da festa de núpcias, estava passando por uma dificuldade. Então, em todos esses momentos, né, a gente já enxerga claramente a iniciação das suas atividades em todas as etapas com muita alegria. Ainda no capítulo sobre Evangelho e Alegria, o Emmanuel fala, né, como que percebendo a limitação e estreitez em qualquer templo de pedra para sua palavra no mundo, o Senhor principia suas pregações à beira do lago, em pleno santuário da natureza. Flores e pássaros, luz e perfume representam a moldura da sua doutrinação. Ele faz, né, todas as suas pregações, todas as suas reflexões ali entre os discípulos e entre os apóstolos, discípulos e aqueles que iam chegando, em meio à natureza, fora de templos de pedra, em meio às cores, em meio à vida, em meio a essa alegria, em meio a essa explosão de energia. E lembremos-nos, né, como nos diz na obra Caminho da Luz, Emmanuel também nos conta a questão dele ser o nosso coordenador planetário, né, dele ter coordenado a criação do nosso planeta, dele conhecer intimamente cada uma das questões, né, que regem as leis naturais do nosso planeta. Então, ele escolhe, né, naturalmente, este cenário para conversar conosco e nos falar sobre a Boa Nova. E é um cenário belíssimo, né, que nós temos a alegria de conhecer. E aí, então, o que nós temos feito, né, morada em nós? Nós temos feito morada em nós para a palavra alegre do Cristo? Nós temos feito habitar em nós esses ensinamentos, de fato nos fazer companhia, porque habitar, né, existir junto diariamente, como morar junto ali, e aí não é na mesma casa, é morar em nós, a Boa Nova. Nós temos feito isso? E aí Emmanuel faz essa pergunta, porque por vezes, né, a gente estuda, a gente fala, a gente lê, mas Emmanuel vem demonstrar que a gente tem sido incoerente, que a Boa Nova não tem habitado de fato em nós. Né, ele fala lá, né, ele começa dizendo: dizes confiar no poder do Cristo, mas se o dia aparece em cores contrárias à tua expectativa, demonstras deplorável indigência de fé na inconformação. Então, é como se a gente convidasse a Boa Nova apenas para fazer uma visita, né? Nós somos esse templo, essa casa, e aí a gente convida a Boa Nova só para tomar um café com a gente. Assim que as questões do dia a dia chegam, acontecem e se complica, a gente manda a Boa Nova lá para fora, porque a gente fala assim, né, não, nessa e naquela situação eu não dou conta de agir conforme Cristo me ensinou, porque é muito difícil. Então a gente pega essa Boa Nova que a gente convidou a entrar e põe ela lá fora e resolve as coisas segundo os nossos desejos, as nossas emoções ainda imaturas, ainda ignorantes de algo em relação a algo maior, né? Então, ao invés de fazer com que a Boa Nova habite em nós, o que a gente tem feito é que a Boa Nova nos visite de vez em quando. Mas a gente tem que formar aliança, né, com essa mensagem. É isso que o Cristo espera que nós façamos, que nós façamos aliança com isso, né, com os seus ensinamentos. Mas aí uma simbologia do porquê dele ter iniciado as suas pregações públicas, né, em um casamento, esperando que a gente faça aliança com esses seus ensinamentos. Então vejamos que é mais que Emmanuel nos chama atenção.
asseveras procurar a vontade do celeste benfeitor. No entanto, se os teus caprichos não se encontram satisfeitos, mostras lastimável miséria de paciência e esperança, arrojando os teus melhores pensamentos ao lamaçal do desencanto. Então, a gente diz que procura a vontade do Cristo, né? Quando solicita auxílio, solicita apoio, quando entra ali em contato, mas se as coisas não saem como a gente gostaria, como a gente desejava, a gente perde paciência, esperança, e diz, né, que o Pai nos abandonou, não olha para nós, nos deixou de lado, e cai em lamentação, em murmuração, em reclamação constantes. Ou seja, mais uma vez a Boa Nova só fazendo visita. Acenderemos, porém, a luz permanecendo nas trevas. Então a gente quer acender a luz, a gente quer dar testemunho de obediência, a gente quer ensinar a serenidade, proclamar o amor. Mas o que a gente tem feito? Para acender a luz, infelizmente, a gente ainda tem permanecido na sombra. A gente quer dar testemunho de obediência, mas a gente ainda se revolta e exalta essa revolta. E inclusive, chega a confundir essa revolta com força, com coragem. A gente ensina serenidade, mas se desespera com muita facilidade. As menores questões de dificuldade, a gente se desespera rapidamente e se guia por esse desespero. Porque, naturalmente, às vezes, a gente se assustar com determinadas situações, a gente temer determinadas situações, mas o desespero não pode, em tempo algum, ser o nosso guia, conduzir as nossas escolhas, os nossos atos. A gente quer proclamar o amor, mas a gente ainda cultiva o ódio através da falta de perdão, através da falta de amor próprio, através da falta de compreensão em relação ao outro. Então, vejam bem o quanto que ainda existe uma incoerência entre aquilo que a gente diz e aquilo que a gente realmente faz. Por isso, mais uma vez, eu lembro que a gente ainda não convidou a Boa Nova para habitar em nós. A gente ainda está tomando só um cafezinho com ela. Ela só está fazendo visita na nossa casa. Ela ainda não está morando conosco. A gente ainda não se decidiu por isso. A palavra do Cristo não nos convida, e aí a gente lembra daquilo que a gente tinha falado no início. A palavra do Cristo, ela não nos convida a marchar na fraqueza ou na lamentação, como se fôssemos tutelados da ignorância. Se nós ainda ignorássemos a Boa Nova, seria compreensível que a gente estivesse fraco e se lamentando. Se nós não conhecêssemos os ensinamentos do Cristo, e aqui, por meio do Consolador, que é a doutrina espírita, que aumenta ainda mais a nossa capacidade de entendimento sobre o Evangelho, se nós não conhecêssemos tudo isso intimamente, ainda seria descompreender que a gente ficasse lamentando, reclamando e fosse frágil. Mas a gente já conhece tudo isso. A gente já tem acesso a todos esses ensinamentos. Por isso que, segundo aquilo que Paulo fala, essa Boa Nova, além de... Por que é ricamente, Além de habitar em nós, ela tem que irradiar. Porque, comparado às coisas que a gente usa em termos de riqueza material, de joias e adereços, aquilo que aparece, Então, essa Boa Nova habitando em nós, ela tem que irradiar, ela tem que transparecer nos nossos atos, nas nossas palavras, no nosso pensamento, na nossa vibração. Porque tem que estar ali, fazendo parte dos nossos atos, fazendo parte da nossa alma. Porque, enquanto espíritos que somos, em essência, a Boa Nova já faz parte de nós. Em essência, está lá. Nós é que precisamos ir nos desenvolvendo
das ilusões que nós criamos e cristalizamos por cima de nós e nos enrijecemos a tal ponto que achamos difícil. E, de fato, pode ser difícil, porque nós passamos muito tempo cristalizando e cultivando ilusões que não fazem sentido. Por isso que quebrar essa barreira pode ser muito difícil, fazendo que a essência, o evangelho que está presente na nossa essência enquanto espíritos, se irradie e apareça e transpareça ricamente, como Paulo aconselhou. E aí vamos lembrar, né, de modo coerente com o que Emmanuel fala no capítulo da outra obra, aqui voltando para o roteiro, ele fala de uma forma similar, né? As criaturas que, né, cada criatura que registra as notas consoladoras do Evangelho, ou seja, que entendem que o Evangelho é consolador, cada criatura dessa começa a contemplar o mundo e a vida através de um prisma diferente. Já não é sob o prisma do sofrimento. Por isso que ele fala, né, que a lamentação, ela pode estar presente entre aqueles que ignoram a verdade. Mas se a gente, de fato, entende a essência do Evangelho, a gente vai olhar o mundo sobre um outro prisma, as lições, a gente vai parar de olhar para as coisas simplesmente como situações complicadas e difíceis e passar a compreendê-las como questões a serem vivenciadas de um modo mais profundo possível para que traga o nosso crescimento, o nosso amadurecimento. E aí a gente começa a entender a Terra por bendita escola de preparação espiritual, com serviço santificante para todos. Aí a gente entende o real sentido de estarmos aqui reunidos materialmente nesse planeta, que foi pensado, sentido e, consequentemente, construído pelo Cristo como escola para nós. E é por isso que ele vem aqui, pessoalmente, naquele momento, se colocando como mestre, como nosso instrutor, como nosso exemplo para nós seguirmos. Porque ele pensou e sentiu todo esse cenário, todo esse contexto, todos os gêneros de lições, de provas e expiações que nós poderíamos passar aqui. Tudo isso pelo nosso bem, para a gente chegar aonde ele já chegou. E aí Emmanuel complementa. E, ainda do suor sangrento das lágrimas da cruz, o Senhor faz que flua o manancial da vida vitoriosa para o mundo inteiro, com o sol da ressurreição a irradiar-se para a humanidade, sustentando ali o crescimento espiritual na direção do século sem fim. Quando ele, no momento ali, depois da crucificação, depois do sepultamento, ele retorna e reencontra com os discípulos, naquele momento é de fato um dos maiores milagres, porque ali Jesus acaba com a ideia de morte, aquela ideia de que morreu, acabou tudo. Ele demonstra que por mais que o corpo se desintegre, por mais que o corpo se decomponha, há um espírito que sobrevive, né? Nós somos espíritos que transcendemos a vida da matéria. E aí, nesse momento, mesmo após esse momento de crucificação, o que ele faz é retornar e transbordar vida e alegria para todos nós, né? Porque naquele momento os apóstolos estavam extremamente entristecidos, extremamente em lamentação, naturalmente, saudosos do seu mestre ali, que estava presente, que fez tantas coisas boas. Então, quando ele volta e acaba com essa ideia, né, entre aspas, né, mata a morte, ele também, além de vida, traz muita alegria para eles. É um momento belíssimo. Por isso que a gente finaliza relembrando o conselho de Paulo, após todas essas obras de apoio de Emmanuel, entendendo, né, a palavra de Cristo habite em vós ricamente, ou seja,
a boa nova faça morada no nosso dia a dia, nas nossas escolhas, nos nossos pensamentos e sentimentos, diariamente, em todos os nossos passos, e que isso de fato transborde, transcenda, reluza e reflita em todos aqueles que estão à nossa volta. E aí, eu não sei se vocês repararam, mas nós trouxemos aqui ao longo dos slides imagens que fazem, né, são fotografias reais de imagens que fazem referência à natureza e que representam o quanto na natureza a alegria, essa vida, esse amor do Cristo transborda para nós, demonstra o tempo todo a sua mensagem, né, em beleza, em equilíbrio, em obediência, completamente traduzida, para que nós tenhamos contato com isso o tempo todo. Então, o respeito que nós devemos ter com esse nosso planeta escola, as lições que ele nos passa a todo instante, e isso aqui nós estamos lidando só no nível visual, né? Que mais, né? Que nós, se nós discutirmos em outros níveis, então que nós saibamos reconhecer e respirar isso de modo a internalizar com mais leveza e facilidade, internalizar e transbordar aquilo que já mora essencialmente em todos nós. Que todos nós possamos nos inspirar pelo Cristo e voltar para a casa do Pai com alegria, hoje e sempre. Muito obrigada, que assim seja.